Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje segunda-feira, 2 de agosto de 2021 e o nosso índice Bovespa teve uma alta de 0,6%, fechou cotado em 122.515. Esteve bem melhor durante o dia, onde fez uma máxima em 124.536 pontos e é uma resistência a partir de amanhã, tá? Primeira resistência para amanhã aqui, gráfico diário, tá? E depois resistência mais interessante em 125.880. Mínima do dia 121.796 é o primeiro suporte, é praticamente aí, né, a mínima de sexta-feira como suporte. E gráfico de uma hora, olha aí, a abertura foi aqui, na primeira hora rompeu exponencial de 9, não teve força de romper média de 21, tá? Então é isso aí, encontrou a resistência aqui, não rompeu. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Ó, atacar aqui 123.299 e depois 123.876. Semanal, semana apenas começando, tá aí, não vou falar muito, tá? Semanal tem suporte na mínima da semana passada em 121.748, tá? Mas não vou falar muito semanal não, semana apenas começando aí. Vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar a Magazine Luiza, Via Varejo, Amer 3, Suzano, Cash 3, ALLD3, JBS, Vale 3 e Mercado Livre, BDR, MELI 34. Lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Magazine Luiza que fechou com uma alta de praticamente um 0 a 0, né? Uma alta de 0,15%. Fechou cotada em 20,63. Mínima 20,56 é o próximo suporte para amanhã. E depois máxima 21,07 como primeira resistência. E depois resistência um pouco mais interessante em 21,62 e 22,23. Gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora, a abertura foi aqui. Tá aí, não. Apenas rompeu na primeira hora a exponencial de 9, depois já devolveu, não teve muita força. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Ó, romper isso aqui, ó, 20,73 e já buscar 21,06, trabalhar acima disso, tá? Semanal. Semanal, por enquanto, tá aí. Mínima da semana passada, os 20,55 é o primeiro suporte, tá? Então é isso aí, semana tá só começando. Via Varejo, gráfico diário primeiro, uma uma alta de 1,1%, fechou cotado em 12,73, tá aí, 12,73 praticamente fechou na mínima do dia, é o primeiro suporte para amanhã, depois suporte em 12,52. Máxima de hoje, 13,01 é a primeira resistência, depois resistência mais interessante em 13,37 e depois mais importante 14,25. Segue uma tendência de baixa, tá? Fazendo aqui, ó, uma tendência de baixa, fazendo uma manutenção de baixa no gráfico de diário, tá? Gráfico de uma hora, a abertura foi aqui, também tá aí, meio que andou de lado, não conseguiu, até tentou romper média de 21, mas não conseguiu se manter acima, tá? Então o que seria importante amanhã às primeiras horas? Aqui, eu já nem vou falar, né? Olha lá, é 12,81 e 12,89 e trabalhar acima disso, tá bom? Mas não tá conseguindo aí romper as médias. Várias fizeram esse movimento hoje, algumas chegaram até romper e devolveu tudo, tá? Gráfico semanal tá aí por enquanto, mínima da semana passada, 12,56 é o primeiro suporte que tem, tá? Amer 3, gráfico diário primeiro, uma alta de 4,4%, beleza? Fechou cotado 51,27, fechou praticamente na máxima do dia. Próxima resistência
51,90, depois mais interessante em 53,92. E depois mais importante vai ser 60,48. Mas por enquanto tá aí, seria interessante atacar a exponencial de 9 em 53,92. Mínima do dia 49,57 é o primeiro suporte, depois 49,10. Gráfico de 1 hora, tá aí, a abertura foi aqui, né? Logo nas primeiras horas atacou exponencial de 9, depois andou de lado, não teve força e depois na última hora rompeu média de 21. Maravilha! Agora, amanhã nas primeiras horas seria interessante não perder de volta esse 50 ponto, aproximadamente 50,80, tá? Essa região aqui, não perder essa região aqui mais, tá bom? É isso aí. Gráfico semanal, aí, a MER por enquanto tem suporte em 49,10, que é a mínima da semana passada, tá bom? Não vou perder muito tempo falar de semanal, não. Gráfico diário de Suzano. Suzano que fechou com uma alta de 0,8%, formou um doji, o mesmo preço que abriu praticamente fechou, tá? 54,52. Mínima 54,11 é o primeiro suporte, depois suporte 54,02. Máxima 55,59, primeira resistência, depois resistência um pouquinho mais interessante em 55,71 e depois essa região aqui vai ter resistência interessante 57,51. Gráfico de 1 hora, tá aí, a abertura foi aqui, rompeu exponencial de 9, depois devolveu e já rompeu tudo, exponencial de 9 e média de 21, beleza, só que devolveu um pouquinho aí, devolveu bem, né? É aquilo que eu falei, várias ações devolveram bem e perdeu as médias. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Já recuperar novamente isso aqui, 54,94 e trabalhar acima disso, tá bom? Semanal, não vou perder muito tempo semanal, por enquanto tá aí um doji, tem suporte na mínima da semana passada, 54,02. Cash 3, gráfico diário, uma alta de 1,4%, fechou cotado 68,87, máxima 71,90 é a próxima resistência para amanhã e depois suporte na mínima do dia 68,80 e depois na exponencial de 9 68,40, depois aqui 66,66 e depois mais interessante na média de 21 62,78. Gráfico de 1 hora, olha aí, a abertura foi aqui, estava até indo bem, abriu com gap de alta, estava indo bem, devolveu, perdeu as médias, depois tentou reagir, não foi, tá? Então o que seria importante amanhã nas primeiras horas? Já atacar 69,95 e trabalhar acima disso, tá bom? Então é isso aí, praticamente fechou aí na mínima do dia, tá? Gráfico de 1 hora, gráfico semanal, por enquanto, suporte é a mínima da semana passada, 66,30. Não está perdendo, mas também não está rompendo aqui a região de resistência, que é a primeira resistência 73,10, depois 76,85, tá? Gráfico de ALLD3, gráfico diário, fechou cotado em 27,90, uma alta de 3,5%. Mínima 27,35 é o primeiro suporte, depois suporte mais aqui na mínima de sexta-feira em 26,79. Máxima do dia 28,78, primeira resistência, depois resistência mais interessante em 29,20. E depois mais importante em 32,16. Gráfico de 1 hora. Vamos dar uma olhadinha. A abertura foi aqui, beleza? Rompeu as médias, depois devolveu, tá? Perdeu as médias. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Ó, já atacar 27,86 e 28,19 e trabalhar acima disso. Semanal. Semanal, por enquanto, tá aí se segurando aqui. Tem suporte na mínima da semana passada, que é os 26,79, e a primeira resistência na exponencial de 9,
tá? A primeira resistência para essa semana, que é os 28,10 com base no fechamento da semana passada. Então, ela está aí praticamente trabalhando, né, na região da primeira resistência, que é os 28,10, tá? JBS, gráfico diário de JBS, uma alta de 2,5%, fechou cotado 32,85. JBS, para quem já acompanha o canal, já falei, eu acredito que deve subir aí até bem próximo do dia do balanço, que parece que é dia 11 de agosto. E tá aí, tá indo, né? Então tá aí 32,85, máxima de hoje 33,39 é a primeira resistência e mínima do dia 32,38 é o primeiro suporte, depois suporte mais interessante em 31,35. Gráfico de 1 hora, olha aí, perdeu um pouquinho a força aí, né? Aí a abertura foi aqui, então subiu por 5 horas, depois perdeu um pouquinho a força, normal. Então tem suporte aqui, 32,87, depois suporte mais interessante em 32,37, tá? Então é isso aí. Semanal de JBS, maravilha, tá? Semanal por enquanto tá aqui rompendo a máxima semana passada, 32,45, tá? Não vou falar muito semanal, mas é isso aí, tá? Tocou no preço-alvo com base na semana passada, 32,45. Faltou 6 centavos para tocar o preço-alvo aqui das bandas de Bollinger semanal, tá? Então é isso aí. Vale, gráfico diário de Vale, uma alta de 0,16%, fechou cotado 108,93, mínima do dia, praticamente fechou na mínima do dia. O primeiro suporte para amanhã, depois suporte em 108,76, que foi a mínima de sexta-feira. Máxima de hoje, 111,37 é a primeira resistência, depois resistência em 112,87, depois mais importante em 113,95. Mas devolveu bem, tá? Então tá aí, gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, abriu com gap de alta e não conseguiu em momento algum romper, fechar 1 hora acima da exponencial de 9, tá? Então o que seria importante amanhã nas primeiras horas? Atacar aqui, ó, 109,86 e depois 111,45, tá? Então é isso aí. Gráfico semanal de Vale, vamos dar uma olhadinha lá. Tá aí, ó. Suporte que tem para essa semana. Primeiro, 108,73, mínima da semana passada, depois 107,41 na média de 21, tá? Com base na semana passada, na verdade, é 106,87, tá? Com base no fechamento do preço semana passada, é 106,77. Depois disso, isso aqui, ó, 105,07, depois 102,88. Gráfico de MELI 34, Mercado Livre, uma BDR, né? Fechou com uma queda de 0,44%, 0,44%, né? 67,80. A exponencial de 9, 68,18 é a primeira resistência, depois a máxima do dia, 68,55 e depois aqui, tá? Essa região aqui do 69,42. Suporte, primeiro suporte, média de 21, 67,08, depois a mínima de hoje, 65,99, tá? Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, abriu, veio para baixo, depois tentou uma reação, até tentou romper a média de 21, tá? Chegou até trabalhando acima, tá? Aqui, nessa hora aqui, ó, por volta das 15 horas, né? Trabalhou acima, mas não conseguiu romper e fechar acima, e devolveu um pouco aqui. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Já romper o 68,11, romper a máxima de hoje, que é o 68,55, e trabalhar acima disso. Semanal. Semanal tá aí por enquanto. A mínima de hoje foi as médias, né? Olha lá, mínima de hoje, olha só, 65,99 e é suporte. Olha lá, suporte, é as médias, tá?
Então tá aí, por enquanto não está perdendo a mínima semana passada, que é o 65,64, tá? Então, com base na semana passada, primeiro suporte é 66,21, 65,89 e depois 65,64. Então tá aí. Pessoal, quero deixar bem claro mais uma vez que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma ótima noite de descanso e até a próxima.